Boa noite, turma. Nós somos o grupo 4 e hoje vamos estar apresentando para vocês nosso trabalho sobre o sistema respiratório. Bom, então vamos lá. O sistema respiratório, ele é o conjunto dos órgãos responsáveis pela captação de oxigênio e a liberação de gás carbônico. Ele também leva oxigênio para o sangue e ele tem um papel muito importante na produção de ATP, que significa adenosina trifosfato. Ou seja, para quem não sabe, é uma molécula fundamental nas células, pois ela fornece a energia livre de que as células necessitam para realizar suas devidas atividades. O sistema respiratório, ele também colabora no controle do pH sanguíneo por atuar controlando as contrações de gás carbônico. Ele também filtra e aquece o ar inspirado. Esse sistema também contém receptores para o olfato, fazendo com que possamos sentir aromas e cheiros do ambiente. E também tem a ver com a fala, porque é através da passagem de ar que vibra as pregas vocais que nós conseguimos falar e emitir sons. E sua composição é dividida em duas partes, sendo elas as vias aéreas inferiores, que são traqueia, brônquios e pulmões, e as vias aéreas superiores, que são nariz, faringe e laringe. Boa noite, turma. Meu nome é Júlia e eu vou dar início à explicação das vias aéreas superiores, começando pelo nariz. O nariz, ele é composto por duas porções, uma porção externa presente na face e uma porção interna que fica dentro do crânio. O nariz externo, ele contém duas cavidades chamadas de narinas. Dentro dessas narinas existem os pelos nasais que são responsáveis pela filtração primária do ar. No nariz interno, nós encontramos as fossas nasais, que são cavidades que contêm células ciliadas, produtoras de muco. Essas células também são responsáveis pela filtração do ar, e esse muco serve como uma cola para as partículas indesejadas do ar. Nós também encontramos as conchas nasais. As conchas nasais são áreas extremamente vascularizadas que têm como função aquecer o ar. E nós também encontramos os seios paranasais, que estão presentes nos ossos pneumáticos do nariz, que são responsáveis pela ressonância da voz e pela produção de muco também. No nariz, nós também encontramos o epitélio olfatório, que é um epitélio que fica diretamente ligado ao nervo olfatório, responsável pela captação de odores e aromas. Então, o nariz tem como suas funções principais captar, filtrar e aquecer o oxigênio e também captar aromas e odores. Passando o slide, nós colocamos uma imagem para vocês entenderem a estrutura. Nós temos as duas narinas, as cavidades nasais com o septo nasal bem ao meio, essa estrutura em azul, os cornetos ou conchas nasais é a mesma coisa, e os seios paranasais também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a faringe. A faringe é subdividida em três partes: a nasofaringe, que tem contato com as cavidades nasais, a orofaringe, que tem contato com as cavidades orais, e a laringofaringe, que tem contato com a laringe e com o esôfago. A nasofaringe é que faz parte da respiração. Ela está localizada atrás das cavidades orais e nasais e à frente das vértebras cervicais. Ela funciona basicamente como um tubo de passagem para ar e alimentos e também como uma câmara de ressonância que vai amplificar os sons da nossa fala. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a laringe. A laringe é um órgão curto, mede entre 3 a 4 centímetros, mais ou menos, dependendo do tamanho da pessoa. E ela fica ligada diretamente à faringe e à traqueia. A laringe contém estruturas muito importantes, dentre elas a cartilagem tireoidea, que é uma cartilagem grande, que serve como proteção para as cordas vocais. Essa cartilagem também realiza a produção de alguns hormônios. A produção excessiva ou a produção muito baixa desses hormônios pode desencadear diversos problemas de saúde, como aumento ou perda de peso, cansaço, etc. Outra estrutura muito importante é a epiglote, que é uma cartilagem flexível em forma de folha. Essa cartilagem ela se abre e se fecha, então no ato de deglutição, quando a gente engole um alimento, essa cartilagem
cartilagem se fecha e quando a gente respira, ela se abre. Ela tem essa função, né, esse papel para impedir que partículas de alimento invadam o sistema respiratório. Então, ela separa o sistema respiratório do sistema digestório. Outra estrutura importante são as pregas vocais ou as cordas vocais, que elas se vibram na passagem de ar, produzindo a voz. E também a cartilagem cricóidea, que é uma cartilagem anelar, que junta a laringe e a traqueia. A laringe, então, ela tem ligação direta com a fala. Algumas pessoas chamam a laringe até de caixa de voz, por conta das cordas vocais presentes nela. E ela também é responsável pela entrada e saída de ar através da epiglote para a traqueia. E tem seu papel importante em impedir que partículas de alimento invadam o sistema respiratório. Quando esse sistema da epiglote falha, é aí que acontece da pessoa engasgar, tá bom? Olá, eu sou o Luiz Gustavo, vou começar falando sobre as vias aéreas inferiores. Vou começar pela traqueia. Ela tem a função de umidificar e filtrar o ar que a gente respira. Ela vai ter um formato de tubo, ela vai se estender da sexta vértebra da cervical até a quinta vértebra da torácica. Ela vai dar início logo após a laringe, tem em média mais ou menos uns 11 centímetros e vai até ela se ramificar, que ela cria uma bifurcação que dá início aos brônquios principais, que é o esquerdo e o direito. Eles são ligados diretamente no pulmão. A traqueia ela vai ficar na região posterior do esôfago, que é quando um paciente ele vai precisar ser entubado, é quando o médico tem essa dificuldade, né? Ele vai passar o tubo e às vezes o tubo entra pelo esôfago. E o tubo tem que ser fixado na traqueia, que é a mesma forma da traqueostomia, só que a traqueostomia ela é um processo utilizado quando a obstrução das vias aéreas superiores, que ela é uma abertura feita na cervical da traqueia. A traqueia ela vai constituída por uma série de cartilagens hialinas. Elas têm formato de C, que elas são extremamente importantes para que elas não se fechem e entrem em colapso. Ela vai garantir a passagem do ar até os pulmões de forma adequada e nesses anéis, que são as cartilagens, entre elas são conectados por meio de um ligamento fibroelásticos e de músculos lisos. No interior da traqueia é constituído por epitélio pseudo-estratificado ciliado, que são os cílios. E lá é encontrado um muco que é formado pelas secreções liberadas por glândulas seromucosas e células calciformes. Esse músculo o muco ele é levado para a faringe por meio dos batimentos ciliares, né, que ele tem a função de eliminar essas impurezas de bactérias ou poeiras. Os brônquios eles dão início logo após a ramificação da traqueia. Eles vão ser ligados diretamente no pulmão pelo hilo pulmonar e são esses brônquios, o direito e o esquerdo. Eles são os brônquios primários. Eles vão estar localizados mais ou menos ali na quinta vértebra torácica, né? Ela é formada por cartilagem e tecido muscular, tudo bem semelhante à traqueia, só vai ter os diâmetros menores. Eles vão garantir que o ar chegue aos pulmões aquecido e limpos. Os brônquios eles vão se ramificando cada vez mais, eles vão formar aquela árvore brônquica no pulmão. Vai começar pelos brônquios primários, os brônquios secundários, os terciários, os bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, aos quais eles vão se abrir e vão virar os ductos alveolares, os sacos alveolares e, por fim, os alvéolos, que acontece a troca gasosa. Os alvéolos são estruturas que se assemelham a pequenos sacos, parecendo um cachinho de uva. Ele vai ser envolvido por capilares e por uma fina membrana. Eles vão dar ao pulmão aquela aparência esponjosa e a gente possui milhões de alvéolos dentro do nosso pulmão, cerca de uns 300 milhões mais ou menos. Eles vão ser encontrados na última parte das ramificações dos brônquios. Ele vai ter a função de realizar a troca gasosa, que é o processo da hematose. O oxigênio ele vai chegar até os alvéolos e ele vai ser transferido para os capilares. E o gás carbônico vai ser transferido dos capilares para os alvéolos, que aí a gente consegue eliminar o gás carbônico do nosso corpo.
Os alvéolos eles são revestidos por uma camada de células epiteliais. Elas são denominadas de pneumócito tipo 1 e pneumócito tipo 2. Os pneumócitos tipo 1 são as células pavimentosas, com uma pequena quantidade de citoplasma, e que essa característica facilita a passagem de gases e forma uma barreira que evita que líquidos extracelulares entrem nos alvéolos. Os pneumócitos do tipo 2 são células ovais e volumosas. Esse tipo de célula ele vai produzir uma secreção lipoproteica chamada de surfactante. Ele tem a função de manter os alvéolos abertos e auxiliar na difusão dos gases pela membrana alveolar. Ele vai reduzir a tensão superficial dos alvéolos, reduzindo a força para a expiração e garantindo a maior facilidade na respiração. Sem o surfactante pulmonar, os alvéolos poderiam colapsar durante a expiração. Aí eles poderiam colabar e a gente não conseguiria mais respirar direito. O pulmão ele vai ser localizado na parte torácica do nosso corpo. Cada pessoa comum ela vai apresentar 2 pulmões, né? Eles têm uma consistência esponjosa e a sua estrutura interna é preenchida por os brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Ele é revestido pela pleura parietal e pleura visceral. E entre essas 2 pleuras existe um espaço que apresenta um líquido que ele vai garantir o deslizamento de uma pleura sobre a outra nos movimentos respiratórios, quando a gente vai inspirar e expirar, que o pulmão estende e depois ele contrai. Quando uma pessoa ela sofre de alguma doença, algum problema de saúde respiratório, cardiovascular e até uma doença autoimune, ela pode apresentar um derrame pleural, que é o acúmulo de líquido excessivo nesse espaço dessa pleura. Ele vai causar dor no peito e uma dificuldade respiratória, sendo tratada com medicamento e até uma drenagem desse líquido por meio externo. Apesar de ser um par de órgãos, os pulmões eles não são idênticos. O lado direito ele vai ser maior que o esquerdo. O lado esquerdo é menor por conta do coração. O lado direito ele vai possuir 3 lobos, o superior, o mediano e o inferior. E o lado esquerdo vai possuir 2 lobos, o superior e o inferior. Quando a gente for analisar um exame de imagem, a gente vai poder identificar que um pulmão é maior que o outro. E também lembrando que uma pessoa ela pode viver normalmente com apenas um pulmão. Na parte interna de cada pulmão vai se observar uma fenda que é chamada de hilo pulmonar. Vai penetrar em cada lobo pulmonar o brônquio principal, a artéria pulmonar, as veias pulmonares, além de nervos e os vasos linfáticos, que fazem parte do nosso sistema de defesa. O diafragma ele é um músculo estriado esquelético e ele vai estar localizado entre o tórax e o abdômen. Ele tem o formato de um U e ele tem uma importância funcional nas 2 regiões. Na respiração, ele vai ser o principal músculo que atua no processo respiratório, porque durante a inspiração, o músculo ele vai contrair e ele vai descer, facilitando a entrada de ar nos pulmões. E durante a inspiração, o movimento é o inverso, ele vai relaxar e vai subir, expulsando o ar dos pulmões. Ele também contribui para os espirros e para a tosse. Por isso que quando a gente tosse muito, a gente fica com essa dor no peito, que é a dor do diafragma. E quando ele causa alguma contração involuntária, ele causa soluço na gente também. Agora eu vou dar início à explicação da mecânica respiratória. Antes disso, eu preciso explicar que a mecânica respiratória ela é baseada em 2 ações, que é a ação de inspirar o ar e a ação de expirar o ar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a inspiração do ar. O diafragma, ele vai começar se contraindo e se abaixando, então puxando para baixo. Lembrando que o pulmão e o diafragma, eles estão ligados através da pleura. Então, assim que o diafragma se contrai, o pulmão vai se contrair junto. Os músculos intercostais, que são os músculos que ficam entre as costelas, eles vão se contrair também, levantando as costelas e aumentando o volume da caixa torácica. Os pulmões, eles vão se distender. Logo, a pressão dentro dos pulmões, ela diminui relativamente à pressão atmosférica, né? A pressão que está presente no ar, fazendo com que o ar entre
para dentro dos pulmões. Então, o ar, o atmosférico, né, o oxigênio, ele vai entrar pelas vias respiratórias, então passa pelo nariz, pela faringe, a laringe, a traqueia, até chegar e preencher os pulmões. Agora, explicando a expiração. O diafragma, ele vai se relaxar e se elevar, né, se levantar. Como o pulmão está ligado ao diafragma pela pleura, o pulmão vai se levantar junto. Os músculos intercostais, eles também relaxam e se abaixam, diminuindo o volume da caixa torácica. Os pulmões vão se contrair, então eles vão diminuir, eles vão levantar. A pressão dentro dos pulmões, ela aumenta relativamente à pressão atmosférica, fazendo com que o ar seja empurrado para fora. Então, o ar que se encontra nos pulmões, ele vai sair para o exterior, passando pelas vias respiratórias. Então, brônquios, traqueia, laringe, faringe e sai pela boca ou pelo nariz. Passando o slide agora, nós colocamos 2 GIFs para que vocês possam visualizar todo o movimento anatômico, né, do ato de inspirar e de expirar o ar. Passando o slide novamente, nós colocamos um GIF da dilatação de um pulmão. É claro que o pulmão ele não fica pequenininho assim, igual está nesse GIF dentro do nosso organismo, mas nós achamos o GIF muito interessante para vocês entenderem como funciona a mecânica. Agora eu vou explicar uma parte muito importante da mecânica respiratória, que é a hematose, que é a troca gasosa que ocorre nos alvéolos. Lembrando que o ar que nós inspiramos é um ar rico em oxigênio. Esse ar chega até os alvéolos. Os alvéolos são estruturas bem fininhas que são envoltas por capilares. Esse oxigênio ele vai se difundir no alvéolo e vai passar para o capilar. O capilar, por sua vez, ele é irrigado por um sangue rico em dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele vai se difundir nos capilares e passar para os alvéolos. Logo, o sangue dos capilares, eles passam de sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico, para um sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, e o ar presente nos alvéolos, ele vai passar de um ar rico em oxigênio para um ar rico em gás carbônico. Esse ar rico em gás carbônico, ele vai ser expirado pelas vias aéreas, e esse sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, ele vai passar para o coração. Passando o slide, nós colocamos um GIF ilustrativo. Esses pontinhos brancos é o ar, oxigênio entrando nos capilares, e aí você consegue ver as hemácias passando de sangue venoso para sangue arterial. Lembrando que o sangue venoso sempre vai ser representado pela cor azul e o sangue arterial sempre vai ser representado pela cor vermelha. Agora eu vou deixar para vocês uma curiosidade sobre a boca. Eu acredito que muitas pessoas se perguntam se é correto inspirar pela boca. Porque é comum, né, a inspiração pela boca. Eu mesma respiro muito pela boca porque eu tenho rinite alérgica e alguns problemas respiratórios, então, por grande parte do meu tempo, meu nariz está congestionado, então eu acabo respirando pela boca, mas não é correto inspirar o ar pela boca. Por quê? Esse ato ele pode modificar a face, os dentes e o palato. Então, lembrando que o nosso corpo ele é quase 100% adaptativo, essa pressão que causa, né, na entrada do ar pela boca, ela pode modificar os dentes, causar essa mordida aberta, igual a imagem embaixo. Quando se trata de uma pessoa que respira pela boca enquanto dorme, pode causar ronco, fadiga e apneia do sono. A apneia do sono é uma paralisia respiratória enquanto a pessoa dorme. Isso pode causar até morte, tá bom? É muito grave. Também pode causar infecções nas vias aéreas e bronquite. Por que isso acontece? O nariz, lembrando que eu expliquei nos slides anteriores, o nariz ele tem função de filtrar o ar. A boca não filtra o ar, então o ar ele entra muito mais, né,
poluído pela boca para o pulmão. Isso pode causar diversas infecções, até mesmo como inflamação na garganta ou uma coisa mais séria como a bronquite, que é a infecção dos brônquios. Então, não é correto inspirar o ar pela boca. A boca, ela faz parte do sistema respiratório apenas para a função de expirar o ar e não inspirar. Agora, entrando um pouquinho sobre a importância desse conhecimento para a enfermagem, podemos ver nesse slide um exemplo de procedimento no caso de uma parada respiratória. A parada respiratória é a parada súbita dos movimentos de inspiração e expiração do ar. Causa a falta de oxigenação nos órgãos, principalmente os vitais, podendo gerar sequelas. Geralmente leva a parada cardíaca por hipoxemia, ou seja, é a redução das taxas de oxigênio no sangue. Nesse caso, é importante ter conhecimento do sistema respiratório para poder entender que uma PCR causa a morte entre 5 a 8 minutos no paciente. Isso nos leva a entender que uma reanimação cardiopulmonar deve ser feita de forma ágil e eficaz no papel do enfermeiro. Bom, passando o slide agora, podemos também estar citando o Covid, né? Que é uma situação muito difícil que a gente está passando nos momentos atuais e a gente não poderia deixar de mencionar nesse trabalho que se trata sobre o sistema respiratório. O Covid-19 é um vírus que chegou ao Brasil em 2020 e já causou milhares de mortes em pessoas de todas as idades. Bom, dando continuidade, o vírus ataca principalmente os alvéolos, fazendo com que eles fiquem inflamados e se enchem de líquidos, consequentemente levando a uma falta de ar. Sem esquecer de citar também que o pulmão fica totalmente fragilizado e favorece para a entrada de bactérias. Isso pode levar a outra doença sobreposta à Covid-19, como por exemplo uma pneumonia ou até mesmo um derrame pleural. Nessa imagem ao lado, podemos observar um caso de derrame pleural, que significa que há um acúmulo de líquidos na pleura. A importância do conhecimento do sistema respiratório nesse caso é poder auxiliar a equipe médica nos exames de imagem, reconhecer uma pneumonia ou um derrame pleural em raio-x, como foi mostrado no slide anterior. Ter o conhecimento também das vias aéreas para a passagem de uma sonda nasogástrica. E por fim, podemos citar aí que entender os riscos da doença e, consequentemente, prezar a todo tempo, pela autoprevenção e pelo cuidado do paciente.